Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 21 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, de volta ao Loop Matinal, e eu começo o episódio de hoje agradecendo ao Sérgio Miranda por ter assumido o microfone aqui do podcast mais uma vez. Sem o esforço dele, a gente teria ficado sem o Loop Matinal na sexta-feira e ontem, então fica aqui o meu muito obrigado ao Sérgio por ter assumido o posto aqui mais uma vez. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre a Wikileaks e aquele pacote de vazamentos de documentos da CIA que eu venho comentando aqui. Conforme ela tinha prometido, a Wikileaks contatou empresas tipo a Apple, Google, Microsoft e outras citadas nos documentos, mas ao invés de compartilhar as informações envolvendo as ferramentas de espionagem da CIA, a Wikileaks enviou uma série de exigências que as empresas têm que se comprometer a cumprir antes de receber esses documentos. Dentre outras coisas, a Wikileaks pede que as informações sejam mantidas em segredo, a ironia, durante 90 dias e também pede que as empresas se comprometam a atualizar os sistemas operacionais até o fim desse mesmo prazo. Do lado das empresas, isso está criando uma situação bastante incômoda, já que, em primeiro lugar, esses documentos foram roubados e, em segundo lugar, tem a suspeita de que os russos estejam envolvidos no roubo dessas informações e repasse para a Wikileaks. Como as empresas ainda estão esperando os departamentos legais entenderem o que eles podem fazer aqui, pelo menos por enquanto a Wikileaks ainda está guardando esses documentos embaixo do braço. Bom, saindo da CIA e indo para o FBI, pintou a informação de que o órgão americano prendeu um mané chamado John Rivello, identificado como responsável por ter mandado uma espécie de tweet bomba para um jornalista que sofre de epilepsia. Em dezembro do ano passado, uma conta anônima tweetou para o jornalista Kurt Ehrenwald uma imagem estroboscópica junto de um texto dizendo: "Você merece ter um ataque epiléptico por causa das coisas que você escreve". O post surtiu efeito, ou seja, a imagem causou um ataque de epilepsia no jornalista e de lá para cá o FBI vinha procurando o responsável por isso. Comentando a prisão, o jornalista disse que desde o final do ano passado ele já recebeu mais de 40 tweets parecidos e afirmou que o FBI já está na cola de todo mundo que fez isso. Bem feito. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Senado aprovou uma mudança no Marco Civil para proibir as operadoras de internet fixa de estabelecerem um limite de tráfego de dados. Essa é, claro, uma boa notícia para todo mundo que estava preocupado com isso, mas a coisa ainda não está valendo. Agora essa alteração vai passar pela Câmara dos Deputados e em seguida vai para a mesa do Temer, para aí sim entrar em vigor, caso todo mundo aprove, E agora o assunto é a Samsung, que anunciou ontem a assistente virtual Bixby, que vai passar a integrar os aparelhos da empresa. Num press release bem comprido anunciando a novidade, a Samsung disse que o certo não é o usuário ter que aprender a falar com o computador, mas sim o computador aprender a entender o usuário, e é justamente isso que move a Bixby. A Samsung disse que a assistente vai poder se conectar a aplicativos e vai poder fazer tudo o que o usuário também consegue fazer. Falou que a Bixby consegue entender o contexto daquele momento, ou seja, se o usuário estiver usando um aplicativo e fizer um pedido, a Bixby vai sacar sozinha que aquele pedido se refere àquele aplicativo. E ela prometeu que a Bixby vai contar com um sistema que entende o que o usuário está pedindo, mesmo que ele faça um pedido confuso ou incompleto. Nesse mesmo comunicado, a Samsung confirmou o rumor de que o Galaxy S8 vai contar com um botão dedicado ao acionamento da Bixby e ela aproveitou para adiantar que alguns aplicativos vão funcionar em conjunto com a Bixby logo de cara. Já que aplicativos são esses, uma demonstração da coisa toda funcionando e quando que isso tudo vai ser lançado, tudo indica que a Samsung só vai anunciar no evento Unpacked lá em Nova York na semana que vem. E enquanto isso, lá no mundo do Instagram, ontem começou a aparecer para quem faz transmissões ao vivo a possibilidade de salvar o vídeo do stream ali no celular. Isso está chegando junto da atualização do Instagram que pintou ontem para iOS e para Android e vale reforçar que é só quem faz a transmissão que consegue salvar o vídeo, quem só estiver assistindo não consegue fazer isso. E já que o assunto é aplicativo, deixa eu comentar que a Nintendo finalmente cravou uma data para a chegada do Super Mario Run para Android. Lembra do Super Mario Run? Então, ele vai chegar no dia 23 de março, ou seja, depois de amanhã, e quem quiser baixar já consegue acessar a Play Store e pedir para adquirir o jogo assim que ele ficar disponível.
Agora, a única informação que falta é se o preço do app completo vai ser de $10, igual que acontece com o iOS, ou se a Nintendo vai mexer nesse valor para tentar combater um pouco a pirataria. E enquanto isso, lá na Netflix, parece que a empresa está pensando em mexer um pouquinho no enquadramento original de alguns vídeos para otimizar a exibição em telas de celulares. Durante uma coletiva de imprensa, um executivo da Netflix falou que essa é uma ideia que eles vêm considerando faz algum tempo e que é uma coisa que eles pretendem começar a testar no futuro. O que eles pretendem fazer não é editar o filme inteiro de novo, claro, mas sim mexer um pouquinho no enquadramento, dar um zoom maior em alguma coisa, por exemplo, quando a cena original fica muito espremidinha ali na tela pequena do celular. Ainda sobre a empresa, um pessoal já está começando a ver nas outras plataformas da Netflix aquele botão pular introdução, que o Sérgio explicou aqui ontem. Como isso é só um teste, não é todo mundo que está vendo esse botão, mas dá para ver que a Netflix parece estar gostando dessa ideia e pode mesmo lançar isso para todo mundo no futuro. Ontem a Microsoft deu mais um passo para intensificar a disputa do mercado de computadores com a Apple e lançou uma ferramenta que automatiza a migração de dados de um Mac para um Surface. A ferramenta, chamada Mac to Surface Assistant, deixa o usuário transferir fotos, filmes, músicas, downloads, documentos e por aí vai, e aí o assistente joga isso tudo dentro de um zip, para em seguida o usuário transferir para o Surface. O link para essa ferramenta, caso você queira baixar, está aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, adivinha só, ontem para variar pintaram novos betas, dessa vez o 8º beta da próxima versão do macOS Sierra e o 7º beta da próxima versão do watchOS. Ainda sobre a empresa, o site Patently Apple encontrou um registro que acabou de ser concedido para a Apple para fones de ouvido com leitores biométricos e cancelamento de ruído. Essa não é a primeira patente assim que a Apple garante, o que ajuda a mostrar que recursos assim podem mesmo chegar aos AirPods numa próxima versão dos fones. E por último, sobre a Apple, ontem o Mark Gurman publicou lá no site da Bloomberg um texto tratando do interesse da empresa do Tim Cook pelo mercado de realidade aumentada. A matéria diz que essa é a próxima grande aposta da Apple e conta que a empresa está sim trabalhando num óculos de realidade aumentada. O Gurman diz que pode ser que recursos dessa tecnologia apareçam no iPhone enquanto os óculos não ficam prontos, e se você quiser ler a matéria inteira é só pegar o link aqui na descrição. E por último, hoje eu vou falar sobre a Uber, que está conseguindo ganhar do Twitter e do Yahoo quando o assunto é baixaria corporativa e sequência de demissões. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar de todos os problemas que a Uber vem enfrentando, o que fez a empresa anunciar que está em busca de um novo diretor de operações. Eis que, como resultado direto disso e somado a todas essas polêmicas, o presidente da empresa, um cara chamado Jeff Jones, anunciou que está indo embora depois de ter passado só 6 meses no cargo. Num comunicado para a imprensa, ele falou mal da Uber, falou que o que a empresa faz é inconsistente com o que ele pensa e, para piorar a confusão, o CEO da empresa, que é o Travis Kalanick, que na minha opinião já está fazendo hora extra, falou que era uma infelicidade que a notícia da demissão tenha sido dada pela imprensa e não pela própria Uber. Como se isso tudo já não bastasse, o presidente da Uber não foi o único a pedir demissão, porque o vice-presidente de mapas e plataforma empresarial também pediu as contas, mas parece que a saída dele foi um pouco mais amigável ou então foi mais organizada e não teve espaço para lavação de roupa suja na mídia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tweetou pro jornalista Kurt Ehrenwald uma imagem estroboscópica. Take 25, vamos lá. E agora o assunto é a Samsung, que anunciou ontem a assistente virtual Bixby. Bixby, eita. E enquanto isso, lá no mundo do Instagram... Resfriado?